Os lobisomens sempre foram figuras fascinantes do cinema, com suas histórias cheias de mistério, tragédia e, claro, muita transformação. Desde clássicos em preto e branco até obras modernas, cheias de ação e efeitos especiais, esses filmes marcaram gerações e redefiniram o gênero do terror. Hoje vamos mergulhar no mundo dos 10 melhores filmes de lobisomens de todos os tempos, explorando curiosidades, cenas icônicas e o que torna cada um deles tão especial. Prepare-se para uivar com a gente e descobrir quais desses clássicos estão na sua lista de favoritos. Bala de Prata. Lançado no Brasil em 22 de agosto de 1986, Bala de Prata é uma adaptação do livro A Hora do Lobisomem, de Stephen King. O filme, dirigido por Daniel Attias, conta a história de uma cidadezinha que é aterrorizada por um lobisomem, enquanto uma criança, Marty, tenta desvendar o mistério da criatura. Com o auxílio de sua irmã, ele começa a investigar os assassinatos na cidade e logo descobre que um membro da comunidade é o monstro. O destaque do filme é a forma como ele mistura o suspense de um mistério com a atmosfera sobrenatural do lobisomem. A transformação, que não é tão elaborada quanto em outros filmes da lista, é marcada pela aparência do lobisomem, um monstro mais bruto e quase incontrolável. Apesar de ter sido feito com um orçamento modesto de 6 milhões de dólares, o filme conseguiu capturar a essência do terror rural, sendo bem recebido por fãs de King e do terror, ajudando o filme a arrecadar mais de 12 milhões em bilheteria. Uma curiosidade é que a arma usada para caçar o lobisomem usa uma bala de prata, que se tornou um ícone do gênero. O filme tem uma vibe bem anos 80, principalmente pela presença sempre nostálgica do ator Corey Haim. Juntando isso com a interação entre os irmãos na história do filme, temos uma carga emocional que traz um pouco de leveza ao terror. Possuída. Lançado no Brasil em 22 de junho de 2001, Possuída é um dos filmes mais interessantes sobre lobisomens, especialmente por abordar a transformação de maneira simbólica. A trama segue duas irmãs adolescentes, Ginger e Bridget, que vivem em uma cidade pequena e têm uma obsessão mórbida por mortes e o sobrenatural. Quando Ginger é mordida por uma criatura misteriosa, ela começa a sofrer mudanças físicas e comportamentais, o que provoca uma série de acontecimentos sinistros. Esse filme, dirigido por John Fawcett, usa a transformação em lobisomem como uma metáfora para a puberdade e o processo de amadurecimento feminino. A maquiagem e os efeitos são mais sutis em comparação com outros filmes do gênero, mas são eficazes o suficiente para criar uma atmosfera de desconforto crescente. O orçamento de 4,5 milhões de dólares não impediu o filme de se destacar no mercado cult, especialmente com seu tom mais mórbido e suas questões de identidade. Possuída traz um toque de humor ácido e uma crítica às expectativas sociais em torno das mulheres, enquanto mistura elementos de terror com drama adolescente. A química entre as duas irmãs é fundamental para o sucesso do filme, com a relação delas evoluindo à medida que o terror se intensifica. Anjos da Noite. Lançado no Brasil em 28 de novembro de 2003, Anjos da Noite é um filme de ação e terror que mistura lobisomens e vampiros de uma maneira inovadora. A trama gira em torno da guerra secreta entre essas duas espécies, com Selene, uma guerreira vampira, sendo a protagonista do filme. A história se desenvolve enquanto Selene tenta destruir os lobisomens, mas acaba descobrindo um grande segredo envolvendo sua própria raça. O filme, dirigido por Len Wiseman, tem um estilo visual gótico repleto de cenas de ação e efeitos especiais digitais, que se tornaram uma marca da franquia. A maquiagem dos lobisomens é uma mistura de CGI com próteses, o que cria criaturas brutais e fantásticas. Com um orçamento de 22 milhões de dólares, Anjos da Noite conseguiu gerar uma franquia de sucesso, com várias sequências e uma base de fãs fiel. O filme se destaca pelo ritmo acelerado e pela mistura de cenas de ação com terror, além, claro, de sua estética única, que o diferencia de outros filmes de lobisomem, focando mais na batalha entre espécies do que na transformação do monstro em si. E claro, não podemos esquecer da imortal Kate Beckinsale, que foi fundamental para o sucesso do filme, com sua atuação intensa e figurino preto, que lembra muito a estética da franquia Matrix, se tornando rapidamente um ícone pop. A Companhia dos Lobos.
Lançado no Brasil em 21 de março de 1986, A Companhia dos Lobos é uma obra surrealista e poética sobre lobisomens, com uma forte influência dos contos de fadas e da fantasia. Dirigido por Neil Jordan, o filme mistura contos de fadas com uma atmosfera de terror psicológico, ao seguir a história de Rosaline, uma jovem que tem pesadelos recorrentes com lobisomens. A trama se desenrola em torno de sua jornada de autodescoberta, com o filme utilizando elementos simbólicos da transformação e da sexualidade. A maquiagem, criada por Nietzsche Topping, é uma das mais notáveis da década, especialmente nas transformações, que são realistas de maneira artística e psicodélica. Com um orçamento de 4,2 milhões de dólares, o filme não foi um grande sucesso de bilheteria, mas conquistou um status cult ao longo dos anos, especialmente por sua estética única e pela exploração do terror psicológico. A Companhia dos Lobos não é apenas sobre lobisomens, mas sobre o medo da puberdade, do desejo e da perda da inocência. É um filme que desafia as convenções do gênero e, apesar de ser visualmente fascinante, não é para todos, especialmente para quem espera um filme de terror mais convencional. Dog Soldiers, Cães de Caça. Lançado no Brasil em 1º de novembro de 2002, Cães de Caça é um dos filmes de lobisomem mais eficazes e emocionantes da década de 2000. Dirigido por Neil Marshall, o filme segue um grupo de soldados britânicos em uma missão na Escócia, onde acabam se deparando com uma horda de lobisomens em uma cabana isolada. O filme se destaca pela mistura de horror e ação, com um ambiente opressivo e uma abordagem realista das criaturas, que são violentas e ameaçadoras. Os efeitos especiais e maquiagem, realizados por Patrick Troughton, são impressionantes, com efeitos práticos ao invés de usar o CGI, criando um terror mais palpável. Com um orçamento de apenas 2,3 milhões de dólares, o filme gerou boas críticas e um culto de seguidores, especialmente por sua tensão constante e personagens bem desenvolvidos. Cães de Caça não apenas traz cenas de ação intensas, mas também sabe brincar com o humor negro, criando momentos de alívio cômico, sem jamais comprometer o clima de tensão. Um filme para quem ama horror visceral, mas com uma boa dose de adrenalina. Está curtindo a lista de melhores filmes de lobisomem? Deixa aqui embaixo então o seu comentário, já dá um peteleco no botão do like e se inscreva no canal, ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. O Garoto do Futuro. Lançado no Brasil em 9 de janeiro de 1986, O Garoto do Futuro é uma comédia adolescente definitiva sobre lobisomens. Michael J. Fox interpreta Scott, um estudante do ensino médio que descobre que sua transformação em lobisomem vem com algumas vantagens, como habilidades atléticas incríveis que rapidamente fazem dele a estrela do time de basquete da escola. Diferente dos outros filmes da lista, este é leve, engraçado e voltado mais para o público jovem. Curiosamente, o filme foi feito com um orçamento modesto de 1,2 milhão de dólares e arrecadou impressionantes 80 milhões de dólares pelo mundo, mostrando que a mistura de humor e lobisomens funciona muito bem. Vale notar que Fox estava filmando duas obras ao mesmo tempo. Além de O Garoto do Futuro, o ator também estava atuando em De Volta para o Futuro, o que tornou sua agenda incrivelmente agitada. Talvez o filme não tenha mais tanto apelo para o público de hoje, mas ele é o puro suco dos anos 80, com roupas coloridas, montagens musicais e, claro, uma transformação em lobisomem que mais parece uma ida ao salão de beleza do que a um processo doloroso. Lobo. Lançado no Brasil em 26 de agosto de 1994, Lobo traz Jack Nicholson como editor de livros em crise, que é mordido por um lobo e aos poucos começa a experimentar mudanças físicas e psicológicas. O filme adota um tom mais sério, explorando temas de poder e instintos reprimidos. A maquiagem, mais sutil desta vez, foi criada pelo lendário maquiador e criador de efeitos especiais Rick Baker, que optou por uma abordagem mais simples para capturar a transformação gradual de Nicholson. Com um orçamento de 70 milhões de dólares, o filme foi uma aposta arriscada no gênero, mas conseguiu se destacar pelo desempenho do elenco, que inclui Michelle Pfeiffer e James Spader. Apesar de dividir opiniões, Lobo oferece uma visão diferente do mito da criatura, mais centrado no comportamento humano do que no horror explícito. É Jack Nicholson sendo ele mesmo, só que com dentes mais afiados e um pouco mais de pelo. Grito de Horror. Lançado no Brasil em 9 de outubro de 1981, Grito de Horror é uma obra que trouxe um tom psicológico e satírico ao mito dos lobisomens. A história acompanha a jornalista Karen White, que após um encontro traumático com um serial killer, é enviada para uma colônia de terapia que esconde um segredo aterrorizante. Os moradores são, na verdade, lobisomens.
Dirigido por Joe Dante, o filme destaca-se pelos efeitos especiais de Robbie Bottin, especialmente nas cenas de transformação, que eram graficamente intensas e realistas para a época. Interessante notar aqui que Rick Baker começou os trabalhos nesse filme antes de sair para Um Lobisomem Americano em Londres, deixando Bottin, até então seu aprendiz, assumir o projeto. Com um orçamento de 1,5 milhão de dólares, o filme arrecadou 17 milhões, garantindo seu lugar como um dos favoritos dos fãs de terror. É um filme que equilibra o suspense com doses de ironia, tornando impossível não se perguntar: e se o terapeuta for o verdadeiro monstro? O Lobisomem. Lançado no Brasil em 29 de dezembro de 1942, o filme é um clássico da Universal, que definiu as bases para o mito do lobisomem no cinema. A história acompanha Larry Talbot, interpretado por Lon Chaney Jr., que volta para sua cidade natal apenas para ser mordido por uma criatura misteriosa durante uma noite de lua cheia. Daí em diante, ele enfrenta a maldição de se transformar em lobisomem, atormentado pela culpa e pelo desespero. O filme se destacou pela maquiagem inovadora de Jack Pierce, que levava 6 horas para ser aplicada, transformando Chaney Jr. numa figura monstruosa, mas trágica. Com um orçamento de cerca de 180 mil dólares, o filme não foi apenas um sucesso financeiro, mas também cultural, estabelecendo as regras do lobisomem no cinema, como a vulnerabilidade à prata e a ligação com a lua cheia. Uma curiosidade interessante é que, apesar de ser tão marcante, o conceito de lobisomem com essas características foi amplamente criado pelo roteiro e não pelos mitos originais do lobisomem. É um filme onde a tragédia humana encontra o terror, mas com toques de charme da era de ouro de Hollywood. Um Lobisomem Americano em Londres. Lançado no Brasil em 5 de novembro de 1982, Um Lobisomem Americano em Londres é considerado um marco do terror por misturar elementos cômicos e cenas de horror intenso. Dirigido por John Landis, o filme conta a história de 2 amigos americanos mochilando pela Inglaterra, que acabam atacados por um lobisomem em uma noite que parecia tranquila. Um deles morre, enquanto o outro descobre estar amaldiçoado. A transformação em lobisomem, realizada pelo maquiador Rick Baker, revolucionou os efeitos práticos no cinema. Cada detalhe da mutação do corpo de David foi filmado com próteses móveis e mecanismos complexos que levavam horas para serem aplicados. Essa cena ajudou Baker a ganhar o primeiro Oscar de maquiagem da história. O filme teve um orçamento de 10 milhões de dólares e arrecadou 62 milhões, um sucesso para sua época. Com um roteiro que mistura humor negro e horror, o filme ainda é lembrado como um divisor de águas do gênero. E sim, depois de assistir, você nunca mais vai ouvir Blue Moon da mesma forma. E aí, curtiu essa lista com 10 melhores filmes sobre lobisomens? Concorda com a lista ou tem outros filmes que gostaria de acrescentar? Deixa aqui embaixo seu comentário, que é muito importante para o canal continuar crescendo. Meu nome é Juliano Mineiro e esse foi mais um vídeo do canal Mineiro TV. Um abraço e tchau, tchau!